Olá, estudante! Seja bem-vinda a mais essa videoaula. Eu sou a professora Daisy e hoje eu vou falar com vocês sobre a organização e apresentação de dados quando você tem uma variável quantitativa discreta. Bom, o que eu vou mostrar para vocês hoje? Esse conjunto de dados é o mesmo da videoaula anterior, dos 15 funcionários de determinada empresa, e aqui a gente vai fazer a organização e a apresentação da variável número de dependentes. Número de dependentes é uma variável discreta, porque nenhuma pessoa consegue ter 3,2 filhos, por exemplo. É sempre uma contagem em números inteiros. Então, isso caracteriza uma variável aleatória discreta, ok? Então, qual é a melhor forma de a gente organizar? Fazendo uma distribuição de frequência. Ela é muito semelhante ao que a gente fez na videoaula anterior. Eu vou começar com o número de dependentes. Vou arrumar a estrutura da tabela, a frequência relativa, frequência absoluta. Quais são as possibilidades de filhos? Tem 0 filhos, 1, 2, 3 e 4. Colocar um total. Dar uma organizadinha. E aqui. Bom, vamos fazer a contagem agora. Quantos indivíduos têm 0 filhos, né? Quantos funcionários têm 0 filhos? Eu vou usar o comando conte.c. Aí, ele já está ali, eu só dou um Enter, já entrei na função. Ele quer que eu conte se encontrar. Eu conte isso aonde? Em qual intervalo? Este intervalo. Vou apertar a tecla F4 para travar o intervalo. Coloco um ponto e vírgula para passar para o segundo argumento, é o critério. O que eu quero que ele encontre dentro desse intervalo? Eu quero que ele encontre o número 0. Quantos ele encontrar, ele vai fazer a contagem. Então, ele encontrou 5 indivíduos dentro desse intervalo que tem 0 filhos. Agora, é só arrastar. E vamos ver se fecha, tem que fechar um total de 15 indivíduos. Aí, fechou. Lembrando, para vocês, uma coisa muito comum confundir, é essa frequência acabar misturando, porque como é numérico aqui e numérico aqui, acabar confundindo esses valores, como, por exemplo, o número de dependentes. Então, para deixar bem claro, a frequência significa que 5 vezes apareceu o número 0, ou seja, 5 funcionários não têm filhos, 3 funcionários têm 1 filho, 3 têm 2, 3 têm 3 filhos e 1 funcionário apenas tem 4 filhos, ok? Então, a variável é o número de dependentes e esses são os valores que a variável assume. Isso aqui é apenas a frequência com que ocorreram esses valores. Outra informação, frequência relativa, da mesma forma que a gente fez no vídeo anterior, o quanto cada frequência absoluta representa em relação ao total. Travei a célula no total para poder arrastar. E agora vamos fazer a soma, que tem que fechar 100%. Ok. A coluna da frequência relativa, tanto faz ser decimal ou ser em percentual, é indiferente. Só que agora a gente pode acrescentar um pouco mais de informação. Porque como a minha variável é numérica, eu posso acumular os valores. Por exemplo, eu posso calcular uma frequência de ocorrência, por exemplo, até 1 filho, quantos funcionários tem? Até 3 filhos, qual percentual de funcionários tem até 3 filhos? Isso se chama frequência acumulada. Então, agora a notação é F maiúsculo índice I. Então, é frequência absoluta acumulada. Quando a letrinha é minúscula, frequência simples. Frequência simples absoluta, frequência simples relativa. Agora, eu vou ter frequência acumulada absoluta e frequência acumulada relativa. Então, letra maiúscula, frequência acumulada. Letra minúscula, frequência simples. Quando é F, é absoluta. Quando é P, é relativa. Como que a gente vai calcular essa frequência absoluta acumulada? A gente sempre tem que fazer a perguntinha. Até 0,
até 0 filhos, quantos funcionários eu tenho? 5, certo? Então, transfiro 5 para lá. Agora, até 1 filho, quantos funcionários eu tenho? 5 do que ficou acumulado da anterior, mais 3 da linha de 1 filho. Para eu poder arrastar, eu vou fazer o seguinte, eu vou sempre somar o valor que está acumulado até a linha anterior, mais a linha da frequência que eu estou considerando. Vai fechar 8, que seria a soma 5 mais 3, que é esse 8. Agora, fazendo isso, eu posso arrastar. Não preciso fazer uma linha de cada vez. Por exemplo, aqui 14. Sempre vai ser a anterior, que até 2 filhos eu tinha 11 pessoas, mais 3 da classe que eu estou considerando, vai fechar 14. E uma observação é que sempre a última linha da tabela de uma frequência acumulada, tanto absoluta quanto relativa, sempre vai ser o total. Porque assim, a pergunta seria, até 4 filhos, quantos indivíduos a gente tem até 4 filhos? Todos, porque todos têm de 4 ou menos filhos, certo? Então, aqui sempre vai ser o total. Na frequência relativa, acumulada, é a mesma coisa. Esses 5 filhos representam quanto num total de 15? Travamos o 15 para poder arrastar, representa 33% e eu vou arrastando até o final que fecha 100%, certo? Sempre total dividido, o total da acumulada dividido pelo número total de observações. Certo? Então, porque a variável é numérica, abre a possibilidade de eu fazer uma frequência acumulada. Se fossem palavras aqui, como casado, viúvo, eu não conseguiria dizer até viúvo quantos indivíduos eu tenho, certo? Não faz sentido a gente calcular essas duas frequências acumuladas, apenas quando a variável é numérica. E agora, os gráficos que a gente pode fazer para melhorar essa representação são os mesmos. Gráficos de coluna e gráfico de setor. Então, vamos fazer um gráfico de coluna para número de dependentes. Então, vamos fazer aqui, inserir gráfico, gráfico de coluna. Agora, tem um detalhe que a gente tem que prestar atenção. A planilha, ela sabe que são duas variáveis numéricas, então ela acaba plotando duas colunas, ó. Uma coluna de número de dependentes e a outra coluna com a frequência. Só que, na verdade, eu quero só que ela plote a frequência, o número de dependentes eu quero que fique no eixo X. Então, para isso acontecer, para ele entender, que é para a planilha entender que é isso que eu quero, eu tenho que dizer que a minha primeira coluna é um rótulo. E aí, ele coloca aqui 0, 1, 2, 3 e 4 filhos, ok? Vamos colocar o título. Aqui seria número de dependentes. No eixo X, também número de dependentes. E no eixo Y, a gente usou a frequência simples absoluta. E aí, concluímos. Eu gosto sempre de tirar essa informaçãozinha da frequência, porque sempre está sobrando, e gosto de inserir os rótulos aqui. Vamos diminuir um pouquinho. Chegar para o ladinho para vocês enxergarem a tabela e o gráfico, um do ladinho do outro. Ok? Então, toda essa informação que está na tabela está aqui no gráfico também. A única diferença é que aqui é uma imagem e aqui é uma tabela, mas a informação, a informação que se construiu organizando em tabela e em gráfico é praticamente a mesma. Se eu quiser fazer agora um gráfico de setores com a relativa, a única que eu vou escolher aqui, tipo pizza. Opa, aqui. Primeira coluna como rótulo. Aí ficou 0, 1, 2, 3, 4 filhos na legenda. E agora colocar o título, número de dependentes.
conclui. Eu gosto também de colocar aqui, inserir rótulos, né, para inserir o percentual. Azulzinho, 33% tem 0 filhos, 6,67%, não, perdão, aqui 20% é o laranja, tem 1 filho, 20% 2 filhos, 20% 3 filhos e 6,67% tem 4 filhos. Organizando aqui para vocês terem um visual dos dois gráficos. Seria essa as duas formas de fazer gráfico de uma maneira bem simples e objetiva e onde realmente informa o que é necessário. Também é possível fazer gráficos com as frequências acumuladas, tanto absoluta quanto relativa. Mas eu vou deixar para apresentar esse gráfico para acumulada, que a gente chama de ogiva, quando a gente entrar em variável contínua, certo? E é a mesma maneira de fazer, vai ser da mesma forma, ok? Bom, espero que vocês tenham aprendido. Muito obrigada e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!